A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que você esteja bem, espero também que a tua casa esteja bem e espero que Deus fale poderosamente na sua vida nessa manhã. Amém? Amados, nós estamos aí no nosso 16º dia de devocional, se não me falha a memória, né? E eu creio que Deus tem nos abençoado grandiosamente e vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 43 até o capítulo 45. Amém? Então a nossa porção diária vai do capítulo 43 até o capítulo 45. E queria te incentivar a não desanimar, a não parar. Amém? Se você tem buscado, se você tem orado, não desanime. Creia que Deus irá te dar muito crescimento e muita força nessa manhã. Amém? Se você ainda não leu a porção, leia aí, separe um tempo, se dedique a essa leitura e medite nela. Amém? O versículo que vai ficar para a nossa meditação devocional nessa manhã se encontra no capítulo 45, entre os versos 7 e os versos 8, amém, da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, capítulo 45 de Gênesis, e os versos 7 e 8, amém? Diz assim: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado um remanescente, e para que a vida de vocês fosse salva por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra e sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Amados, essa palavra de hoje vem para nós nos lembrar da promessa que Deus tinha feito, dos sonhos que Deus tinha dado para José, né? E se você se recorda, José agora já interpretou o sonho do copeiro e do padeiro mor, né? O copeiro, depois de 2 anos de ter sido restituído do seu trabalho, ele se lembra de José quando o Faraó tem o seu sonho, né? Daquelas vacas magras e feias engolindo as vacas gordas, e das espigas mirradas e feias engolindo as espigas belas, né? E quando o Faraó fica preocupado, ele é indicado então José através do copeiro mor. E José chega, interpreta o sonho e ainda dá um conselho para Faraó. Então José é visto com bons olhos diante de Faraó, né? E Faraó acha que não existe um homem melhor do que José para governar ali a terra do Egito. Porém, ali o sonho de José ainda não tinha se cumprido. Todo o propósito de Deus ainda não tinha se concretizado 100%. Quando ele vai se concretizar? Agora. Os irmãos de José sentem a fome chegar na sua terra, né? Seu pai Israel, Jacó, e envia os seus irmãos até a terra do Egito, porque eles ficam sabendo que lá no Egito existia comida, existia mantimento. Então eles vão ao Egito preparado para poder comprar alimento, para poder comprar comida. O que eles não esperavam é que lá no Egito, quem estava comandando toda a venda, entrada e saída de mantimento, era justamente José, a quem eles tinham vendido. Eles compram, eles vão embora e eles não reconhecem José. José coloca o dinheiro dentro da bolsa deles, e quando eles chegam no meio do caminho e veem aquele dinheiro, eles ficam preocupados. Então eles retornam para o Egito, regressam para o Egito, e dessa vez eles regressam levando Benjamim, né? E já era tudo uma estratégia de José, amém? E quando eles voltam com Benjamim, que é o filho agora mais novo de Jacó, a palavra diz que José prepara um banquete para eles,
E ali naquele momento do banquete, José rasga o seu coração, ele rasga a sua alma e se revela aos seus irmãos, né? Ele se revela aos seus patrícios, né? Aqueles que são seus parentes, que ele é aquele jovem que eles venderam como escravo, né? E agora o Senhor tinha cumprido o plano e o propósito dele na vida de José. Amém? Como a gente pode conferir isso? O texto que nós lemos diz que José reconhecia que aquele bem, que aquele mal que os seus irmãos tinham feito para ele, na verdade fazia parte do plano de Deus. E aqui nós temos que lembrar de Romanos 8, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amado? Se você é chamado por Deus segundo o propósito dele e você ama Deus, você pode ficar tranquilo, porque tudo o que acontecer na tua vida vai cooperar para o teu bem e para a glória de Deus. Então José entendeu que era necessário que ele fosse vendido, era necessário que ele fosse para a casa de Potifar, era necessário que ele fosse acusado falsamente e que fosse para a prisão, e era necessário que lá na prisão ele interpretasse os sonhos daqueles dois homens que estavam ali juntamente com ele. É necessário às vezes você passar por alguns sofrimentos, é necessário às vezes você passar por alguns abandonos, por algumas rejeições, porque isso pode estar fazendo parte do processo de Deus para a tua vida. Amém? E então José vai dizer que Deus enviou ele, não foram os irmãos que venderam, foi Deus que enviou ele até a terra do Egito, antes da sua família, para que ali ele preparasse condições para preservar a vida da sua família, né? Então ele vai confirmar isso no verso 8, vai dizer: assim não foram vocês, né, que me enviaram para cá, e sim Deus. Amém? Então, amados, preste bem atenção. Às vezes nós estamos vivendo algo, estamos achando que aquilo é influência humana, e na verdade não é influência humana, pode ser uma influência divina sobre as nossas vidas, para que Deus cumpra o seu plano e o seu propósito sobre as nossas histórias. Amém? E ele vai dizer que agora Deus coloca ele por pai de Faraó e como governador de toda a terra do Egito. E agora nós vamos ver então aquela cena emblemática, né? Os seus irmãos estão reconhecendo ele, os seus irmãos estão vendo que realmente o plano de Deus se realizou e que os sonhos que José tinha não eram invenções da sua mente. Os sonhos de José não eram palavras de insultos e muito menos para humilhar os seus irmãos como eles pensavam lá no passado, certo? Aqueles sonhos eram o que José relatava, que Deus mostrava para ele. Agora eles estão vendo, eles estão enxergando que as palavras de José eram palavras de Deus. Então não desista, amado, não pare no meio do caminho, não pense que o processo de Deus não irá te levar à vontade dele, ao cumprimento da vontade dele, porque na verdade vai sim. No tempo certo irá se cumprir o propósito de Deus, e você vai ver que as palavras dos homens, os insultos dos homens, a traição de algumas pessoas fazem parte do plano de Deus para a tua vida. Tenha maturidade, tenha seriedade, tenha compromisso e não trate as pessoas com rancor ou com ódio, porque todas elas estão sendo instrumentos de Deus para o louvor da sua glória na sua vida. Amém? Seja um crente de visão, seja um crente que tenha entendimento, para que no tempo em que Deus cumprir os propósitos dele na sua vida, você venha acolher aqueles a quem Deus enviou você para sofrer, para salvar as suas vidas. José sofreu, é verdade, José foi humilhado, é verdade, mas fazia parte do plano de Deus para que ele salvasse a sua casa e a sua família. Quem sabe no seu lar alguém tem te humilhado, alguém tem te desprezado. Aguente firme, suporte mais um pouco, Deus irá cumprir os propósitos dele e você será honrado em o nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você e pela sua casa nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã
nós oramos a Ti e clamamos ao Senhor, não somente pelas nossas vidas, mas pelas vidas dos nossos familiares. Senhor, José passou um processo muito difícil, muito doloroso, mas ele entendeu durante o processo que aquilo fazia parte do Teu plano para que os sonhos que ele teve se realizassem. Senhor, quantas pessoas estão passando processos difíceis, momentos angustiantes e não estão conseguindo compreender, ó Deus, que esses processos, que esses momentos fazem parte, Senhor, ó Pai, do Teu plano e do Teu projeto. Abre-nos o entendimento, dai-nos a visão, ó Pai, para que nós possamos ver, enxergar e entender a Tua vontade. Senhor, abençoa essa pessoa que agora me ouve, abençoa a família dela, que através dessa pessoa, através desse homem, dessa mulher, desse jovem, a família dele seja alcançada e seja conservada em vida para o louvor da Tua glória. Foi assim que aconteceu com José e pode ser assim, ó Pai, que vai acontecer com Teu filho. Então abençoa, Senhor, a cada um dos meus ouvintes nessa manhã e ordena sobre eles a Tua paz e a vitória, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha um ótimo dia. Compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém, deixe o seu like, amém, se inscreva no canal e que Deus abençoe você em nome de Jesus.